massa. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a mediatização da sociedade. Os meios de comunicação tradicionais mudaram a sua forma de atuação e passaram a se utilizar de forma constante dos dispositivos tecnológicos, especialmente os sistemas digitais, como os que estão aí na internet. Segundo especialistas, as tecnologias midiáticas como smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos mediadores da vida social criaram uma nova ordem. Essa mediatização tem hoje enorme importância na vida cotidiana, com o papel de definir os assuntos sobre os quais as pessoas conversam dentro de casa, no ponto de ônibus ou no trabalho. Desse modo, tem o poder de selecionar e definir temas, estabelecendo prioridades. Alguns defendem que a mídia, seja qual for, tem papéis fundamentais no desenvolvimento de um povo e em função da socialização da informação, da democratização do conhecimento e do direcionamento psicossocial. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a professora doutora Alessandra Marassi, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e coordenadora do curso de Produção Multimídia da Fapcom. E o Wesley Moreira Pinheiro, que é pesquisador em Comunicação Digital. Sejam muito bem-vindos. A gente estava batendo um papo antes aqui, falando de notícia versus informação, né? Queria começar com a professora falando um pouco dessa produção de informação que a gente tem hoje em dia, baseada aí nesses dispositivos eletrônicos, né? A nossa vida não é mais anônima, né? A gente está reportando aí a um servidor central, o que a gente está fazendo, onde que a gente está indo. Fala para a gente sobre essa questão da informação hoje em dia. Bem, boa noite, obrigada pelo convite. Eu penso que hoje tudo que nós fazemos, nós estamos produzindo uma informação, utilizando os aplicativos ou não, ou fazendo uma consulta na internet sobre qualquer questão que a gente tenha interesse. Nesse momento, nós já estamos ofertando e oferecendo informações da vida social, da vida pessoal, para dispositivos tecnológicos que vão utilizar dessas informações a nosso respeito para conduzir outras ações na sociedade. E o quanto que a gente ganha e o quanto que a gente perde com isso? Então, essa é uma discussão bem... filosófica. É uma discussão que está muito emergente agora, porque existe um questionamento se as tecnologias, é claro que elas vieram para nos ajudar a trazer conforto, facilitar um pouco a nossa vida em diversos âmbitos, mas ela é boa ou ruim? Né? Então, não dá para só a gente ter uma visão da tecnologia como sendo uma coisa muito boa. Ela tem um lado também que ainda não está muito claro para nós, a sociedade. O que estão fazendo com os nossos dados, como estão utilizando, quem tem acesso a eles e se você sabe, nós como sociedade sabemos exatamente o que está acontecendo com os nossos dados, apesar de que somos nós mesmos que estamos fornecendo. A gente já tem algumas provas disso aí, né? Servidores aí, divulgação de dados pessoais de milhões de pessoas, Facebook, já aconteceu isso, e outros servidores que eu não me lembro agora. Como é que essa disponibilização de informação, professor, que a gente dá gratuitamente para ter acesso a um dispositivo eletrônico onde a gente está ali, né, interagindo de outras formas? O mais interessante dessa discussão, né, sobre o quanto a gente fomenta, nós, na realidade, construímos uma indústria bilionária de dados sem ter consciência disso, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que o Google é hoje e o Facebook, em termos de poder de comunicação, de poder de condução, de consumo, dos nossos hábitos de consumo, é fruto da nossa mediatização, né? Daquilo que a gente vai mediatizar enquanto uma postagem de uma foto, de um churrasco que eu vou com os amigos ou de um check-in que eu faço num restaurante. Eu posso dizer que isso é uma mediatização. Então. Isso é uma explicação para o nosso tema de hoje, então, né? A gente está mediatizando tudo, né? A hora que você faz lá no Foursquare ou você está divulgando lá uma foto no Facebook ou no Instagram, você está mediatizando a sua atividade social. Exato, exato. Na realidade, é muito difícil hoje a gente dissociar o que é a nossa vida offline do que é a nossa vida online. E a partir do momento quando a gente pega a questão da vida online, a gente está mediatizando o tempo todo, né? Porque
não é só acesso à informação, não é só acesso à notícia. Nós produzimos informação e nós produzimos conteúdo o tempo todo a partir desse processo de mediatização. Uma simples postagem que eu faço indicando uma marca que eu consumo, né, essa mediatização, essa informação que eu estou produzindo vai induzir consumo de outras pessoas. Normalmente, obviamente, as pessoas que estão dentro da minha rede, mas isso gera, né, um volume de dados gigantesco para essas estruturas como Facebook e Google, que vão usar isso para crescer o seu armamento, né, de condução dos dados para fazer com que as pessoas consumam mais, né? E diante desse quadro, o que muda nas nossas relações sociais, na nossa sociedade, né? A gente está tendo uma transformação muito rápida, né, com esses dispositivos eletrônicos. O que está mudando na nossa sociedade de 30 anos para cá, de 50 anos para cá? Eu acho que a gente tem uma velocidade, né, de acesso à informação. Nós temos umas facilidades, chamamos de conveniência, muitas vezes, né, de você, por exemplo, ir de um lugar a outro e você passa aquela informação que você tinha antes de usar um aplicativo de mapeamento, geolocalização. Hoje você tem isso à sua disposição, então você, para ir a um lugar que você já conhecia, mas você acaba utilizando porque quer saber se aquilo te presta um serviço, se você vai chegar mais rápido ou não. Então, isso está mudando, por exemplo, quando você vai a um supermercado e você utiliza um aplicativo do estabelecimento para conseguir ofertas ou descontos, bônus, e aí aquele estabelecimento tem informações sobre tudo que você tem na sua casa, no mais profundo nível de conhecimento. O que você consome, em quanto tempo você consome, se você tem cachorro em casa ou não, se você tem crianças em casa ou não, eles conseguem mapear um perfil completo sobre nós que utilizamos esses. E aí a chave para essa troca é exatamente isso, né? Ele está falando que te presta um serviço, te dá um desconto, uma cerejinha, a gente acaba aceitando, mas não sabemos até onde isso vai, né? E a informação que a gente passa para eles é muito mais valiosa do que a que eles passam para a gente. Muito mais, sim. Sim. Há estudos, inclusive, de empresas que só trabalham com dados, né? E assim, o valor dessa empresa está relacionado à quantidade de informação que ela tem das pessoas, que diz que assim, elas já sabem mais ou menos que tipo de doença, por exemplo, você pode ter daqui 10 ou 20 anos. Com base no consumo? Com base na sua vida completa, que ele sabe tudo a seu respeito. O que eu me pergunto sempre, professor, é da necessidade da gente estar fornecendo essas informações. Esse conforto vale a pena, né? Você saber quanto tempo você vai chegar num lugar e tal. Como que a nossa sociedade está se transformando? Onde a gente vai ter mais conforto, mas a gente precisa realmente disso. A gente precisa dessa mediação desses dispositivos eletrônicos para que a gente possa viver, ou a gente está entregando algo muito valioso para essas empresas, para essas companhias, em troca de determinadas facilidades, como a professora já falou, né, inclusive. Eu acho que a palavra-chave aí é o conforto, né? Na realidade, todas essas estruturas, elas são feitas para criar um certo tipo de vício, ou um certo tipo de dependência, né? Alguns estudos falando sobre o quanto que todo esse consumo midiático nos torna dependente. Essa é a nova ordem do capitalismo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque essa sensação de conforto faz com que a vida se torne mais cômoda. Então, eu não preciso mais pensar sobre determinado assunto, porque vai ter um aplicativo ou que o Google vai falar sobre isso. Eu não preciso mais saber a direção para determinado lugar, porque eu tenho um aplicativo de direção ali. Então, eu não preciso mais decorar a rua que eu estou passando. Exato. Eu não preciso mais, na realidade, nem fazer uma busca sobre restaurantes para decidir, porque, de alguma forma, essas estruturas já vão decidir por mim, pelo feed que eu recebo de uma mídia social com N possibilidades de restaurantes. Por exemplo, eu simplesmente conversar com alguém e falar, olha, hoje à noite estou pensando em sair para comer alguma coisa, para comer uma pizza. Fatalmente, isso vai aparecer no meu feed de mídia social, quais são os restaurantes próximos a mim. E
É uma situação confortável, só que eu paro num processo de dependência, né? Esse conforto, eu tenho um pouco de preocupação que, assim, é um conforto vicioso, né? Pseudo-conforto, manipulado. 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 Falando em manipulação, hoje em dia a gente essa mediatização da sociedade, pelo que vocês estão falando, torna a gente muito mais manipulável, né? Muito mais acessível para essas grandes empresas. Como é que é essa coisa da manipulação? O que a gente está se deixando ser manipulado? O que está acontecendo, assim? Eu queria que você descrevesse um pouco. Eu acho que, bom, na minha opinião, eu acho que a gente está sendo extremamente manipulado. Por exemplo, se você... Quando a gente pensa nos algoritmos, por exemplo, eles decidem por nós, decidem coisas que a gente nem sabe que está decidindo por nós. Por exemplo, se você enviar seu currículo para um site, muitas vezes é um algoritmo que pode decidir se seu currículo vai chegar ou não na mão do avaliador. Já decidiu antes, já foi manipulado. Por quê? Porque ele foi criado de forma a fazer uma análise sobre o seu perfil. Somos manipulados quando eu estou conversando entre meus amigos e a partir daquela conversa, como o professor Wesley falou, já começa a aparecer no meu feed ou nas minhas redes informações sobre aquele assunto. Somos manipulados, por exemplo, quando existe um cadastro positivo de cada cidadão que vai dizer se você pode ou não ter um plano de saúde, se você pode ou não fazer um financiamento, comprar uma casa, se você pode ou não fazer uma viagem. Isso aconteceu comigo esses dias, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal. Eu fiz um novo cartão. O meu cadastro positivo, a partir do momento que eu fiz aquele, subiu. Ou seja, qual que é o estímulo? Como que eu estou sendo manipulado nesse sentido, né? Ao consumo. Eu preciso consumir mais, aí meu cadastro meu cadastro positivo vai ficar melhor à medida que eu consumir. Se você paga em dia as suas contas. Então, eu acho, falando da manipulação, é claro que é bem... De um lado tem essa questão da conveniência, mas do outro tem um lado preocupante. Porque eles têm informações completas sobre toda a sociedade, né? Mediatização mesmo, né? Então, nossos dados estão online, estamos recebendo informações, por isso que é aquela questão da informação produzida e da informação profissional, né, por um jornalista, por exemplo, a comodidade, a informação vem para mim. Então, as pessoas estão se acostumando com esse mecanismo. A informação chega mais fácil. Ah, poxa, que legal, eu estava procurando isso. Nem se toca que foi a própria pessoa que informou previamente de alguma forma. E aí chegou essa informação, parece que prestando um serviço para você. A gente estava falando de informação e a gente hoje também tem uma dependência ali a gente estava discutindo antes, né, a informação versus a notícia, né? Então hoje também a notícia, né, como diria a professora lá, Cremilda Medina, a notícia é um produto à venda e isso também virou um mercado e cresceu nas últimas décadas. Como é que é essa relação nossa hoje com essa, entre aspas, não sei se nem se eu posso colocar dependência da notícia, né? Como é que você vê essa questão assim? Olha, a questão da notícia, eu acho que ela é bem delicada, né? Porque a gente passa por várias discussões, dentre elas a chamada credibilidade do jornalismo a partir de tudo que a gente tem sobre o que é uma informação verídica e o que não é, né? O que é fato ou o que é fake, né? Porque todo mundo produz uma informação, todo mundo produz um conteúdo, mas não necessariamente todo mundo produz uma notícia, né? E isso abre um precedente para que a gente tenha uma discussão muito forte entre qual o papel dos veículos formais de notícia versus os produtores de conteúdo que vão noticiar as coisas. E muitas das vezes eles vão atrelar isso a um processo também de venda da própria informação, seja isso embutindo uma marca por trás, né? Seja isso embutindo uma assinatura. Tem um movimento que isso só acontece no WhatsApp, é muito interessante isso, né? Essa coisa do que a gente está falando de ser cômodo. A gente tem todas essas ferramentas digitais para procurar notícia em tudo quanto é lugar, né? Você tem Google, você tem os portais de conteúdo, enfim, as próprias mídias sociais. Mas tem gente criando grupos no Facebook para vender notícia.
E na realidade, o que ela faz? Um clipping com várias notícias, você diz os assuntos que você quer. Eu quero saber, por exemplo, esporte, eu quero ficar por dentro do que está acontecendo no Brasileirão. Essa pessoa pega acesso dos diversos portais de conteúdo, dos diversos sites de notícia sobre o que está acontecendo no campeonato brasileiro e fomenta esses grupos com essa informação, né? Ele está vendendo uma coisa que na realidade nem foi ele que produziu, né? E para um usuário que já está dependendo desse conforto, de uma magnitude que ele nem procura mais a informação precisa ir até ele. O que a gente vê muitas vezes uma dupla instância aí, né, dos veículos de comunicação. Por um lado, eles estão ali pretendendo divulgar a cidadania, levar notícias, tornar a pessoa mais inteirada na sociedade, né, fomentar a cidadania, vamos dizer, né, a grosso modo, né? E por outro lado tem a instância mercadológica também, que, né, interesse em vender notícia, interesse em ter ali um público cativo para que eles possam consumir isso. Como que é essa duplicidade hoje? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que as pessoas entenderam hoje que informação tem valor. Informação tem muito valor. Pode ser comercializado, sendo sua produção ou não. Né? Aí a gente entra numa questão ética, né? Que aí é uma discussão longa para um outro momento, mas tem as questões éticas nessa comercialização da informação, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, nós, né, nos incluindo, todos nós da sociedade, ainda tem um caminho a ser percorrido sobre o cuidado da informação, né, e o cuidado da busca e o critério sobre a informação que chega também. Então, eu acho que ainda estamos tateando nesse campo, né, digo, as pessoas que consomem a informação. Por isso que as informações falsas cresceram, na minha opinião, tanto. Porque não há uma criticidade de dizer, poxa, isso aqui será que é mesmo? Sabe, um questionamento. Então, eu penso que as pessoas entendem que a informação tem valor, pode ser comercializada. Pode ser difundida. E ainda há uma necessidade de questionamento mesmo, né? De nós mesmo em relação à informação que chega facilmente às nossas redes, né? Nossas mídias digitais. A gente viu isso em várias eleições, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Isso. Como é que está sendo essa relação aí, né? Quer dizer, ainda mais um momento político, né? Eleitoral, eleitoreiro. Como é que vocês veem essas divulgações massivas de fake news aí ao longo da rede? Isso é preocupante. Nós já tivemos esse exemplo, né, na eleição estadunidense de 2016 e depois ficou muito claro com a nossa eleição de 2018, né, dos dois lados, né? Tanto do lado da situação, a atual situação, quanto a atual oposição, né? Teve fake news das duas partes. O grande problema disso é que, de alguma forma, essa construção de uma notícia falsa, de um dado falso, faz com que as pessoas acreditem numa magnitude que vai defender determinadas posturas sem procurar saber se aquela informação é verdadeira ou não. Se a pessoa passa a ter, perde o critério, né, de credibilidade, de buscar saber se aquela informação é verídica ou não, ela passa por uma situação de conforto que ela acredita em qualquer coisa. E pior, ela pode acreditar justamente naquilo que ela quer que seja verdade. Eu acho que o maior problema das fake news é que as pessoas acreditam naquilo que ela quer que seja verdade. E nem sempre a gente vai ter isso, né? Só que quando eu só vou acessar uma coisa que eu quero que seja verdade, eu me torno altamente manipulável. Na hora que eu me torno altamente manipulável, eu defino uma eleição, por exemplo, né? E depois eu nem vou questionar o resultado disso. Eu acho que isso é preocupante, porque a gente tem um fruto aí de uma parcela do eleitor que ele não se preocupa em momento algum sobre a veracidade de uma informação, desde que aquela informação esteja atrelado àquilo que ele acredita, né? Precisa ele acreditar, independentemente se ela é verdade ou não.
Se houver uma proximidade com ele, ele consome e ele repassa, né? Ele repassa para os seus pares. Isso toma uma dimensão gigantesca, né? Isso viraliza, enfim. E aí vira a sociedade da bolha, né? Cada um na sua bolha, cada um... E acho que aí volta o ciclo. Porque se você já deu informações sobre no que você acredita, e aí é criado notícias em torno disso, solta e você acredita. E aí eu acho que fica sempre num ciclo, porque essas notícias também são criadas já conhecendo previamente alguma informação da sociedade. Essas notícias elas são criadas a partir de uma demanda, né? Sim. Que o próprio usuário, né? Porque o próprio cidadão, ele já aponta para um certo descontentamento ou para um certo desejo. Esses indicadores é que vão fomentar essas fake news. E aí elas, na realidade, elas alimentam esse imaginário das pessoas, cria essa falsa realidade, ela acredita nisso e ela vai se comportar a partir disso. Seja esse comportamento um ato de consumo mercadológico, esse comportamento um ato de voto, né? Um voto de cidadania. Uma coisa que me chamou a atenção, o professor falou da perda de critérios, né? Nós, enquanto sociedade, estamos perdendo a noção de algumas coisas que a gente não deveria perder. Acho que falta um pouco eu não sei, é muito complicado a gente falar assim, né? Que falta um pouco do interesse pela busca de uma informação verídica. Então, a gente acaba caindo nessa questão do conforto e a informação que vem a gente acredita. Mas a leitura, o jornalismo, buscar as fontes corretas, as fontes que têm realmente credibilidade. Tem gente correta trabalhando, sempre teve, vai continuar tendo, né? Então, identificar onde estão essas informações. Então, como criou-se um comportamento da informação chegar, então essa busca, ela acaba perdendo um pouco esse espaço, esse critério. Então, eu acho que tem que retomar, né? A gente tem condições de retomar verificar a importância de uma informação, de onde ela está vindo, como ela foi feita, né? Para ver a veracidade, para a gente tentar minimamente ser menos um pouco que seja manipulado. A gente já falou diversas vezes aqui, inclusive em outros programas, a importância nesse momento do jornalismo profissional, o jornalista. Uhum. Ele tem que fazer um critério, ele tem que checar os fatos, ele responde na justiça por um erro, né? O jornalismo profissional nunca foi tão importante, ainda mais nesse momento de fake news, né, gente? Sim. Com certeza. Agora, falando um pouco de mediatização, a gente sempre vê notícias sobre algumas novas tecnologias que chegam aí no mercado. Uma dessas tecnologias que também preocupa, né, é a questão do reconhecimento facial. Né? Na China, por exemplo, você já tem lá um enorme banco de dados. Acho que em todo lugar, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem, né, vários dispositivos lá, até no aplicativo do banco você coloca lá a sua foto. Qualquer lugar que você coloca a sua foto ali. Como é que é essa coisa do reconhecimento facial? O que vai... Essa é uma outra tecnologia que está sendo introduzida aos poucos aí, mas já é uma realidade, né? Como é que esse reconhecimento facial muda aí a nossa relação com essas instituições? Ou ela só ajuda a passar mais dados e a aumentar essa manipulação? Eu acho que é só um recurso a mais, né? Eu não sei. Tem dois pontos interessantes nisso, né? Primeiro, como é que a tecnologia está evoluindo ou se transformando ou se aprimorando em cima dessa questão do reconhecimento facial. Eu li uma matéria há pouco tempo dizendo que desses algoritmos ele já consegue mapear as nossas emoções, né? Então, a partir de uma leitura de uma foto que eu posto, né, numa mídia social, por exemplo, eu sei efetivamente se eu estou tendo prazer, se eu estou num momento triste. A partir do momento que eu começo a ter não só uma identificação do indivíduo, saber identificar o indivíduo, mas saber como ele reage a diversos cenários, a diversas circunstâncias, eu acabo tendo um mapeamento muito mais claro de como é que eu vou fomentar
os comportamentos de consumo dele. Então, acho que isso é uma coisa importante do reconhecimento facial. A gente entra numa outra instância aí dessa questão das emoções ali. Porque se a gente for parar para pensar, o que as tecnologias estão fazendo, tanto do reconhecimento, não só reconhecimento facial, mas reconhecimento de imagem, né? Vamos pensar nisso, que estão aprimorando no reconhecimento de imagem. Eles estão aprofundando, né? Existe, num primeiro momento a gente sabia identificar o que é um rosto, o que é um carro dentro de uma foto, etc. e tal, o objeto, né? Só que agora a gente está aprofundando isso. Quais são os signos, os significados dessa foto, os signos, os significados dessas emoções e o quanto, de forma profunda, a gente pode usar isso em benefício, normalmente mercadológico, né? É claro que em algumas circunstâncias você tem aí o reconhecimento facial muito voltado para questões de segurança, né? Quando a gente olha para aeroporto, quando a gente olha para sistemas do tipo FBI, etc. e tal. Esses aplicativos que a gente vive usando, né, de tratamento das fotos para deixar mais velho, para deixar mais novo, o próprio desafio que houve em algumas mídias sociais de mostrar quem eu era há 10 anos e quem eu sou agora, também está tratando de uma modificação do indivíduo ao longo do tempo e reconhecendo como essas transformações, né? E também são instâncias de manipulação. Podem ser. E de controle, né? Sociedade de controle. Sim. Tá certo, gente. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre a mediatização da sociedade. Aqui no estúdio a professora doutora Alessandra Marassi, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, coordenadora do curso de Produção de Multimídia da FAPCOM. E o Wesley Moreira Pinheiro, pesquisador em Comunicação Digital. Estou vendo a senhora falando aqui da PUC São Paulo, né, e tal. Me lembrei lá da professora Lúcia Santaella, né? Sim. Que fala que o homem vai virar uma máquina. Tem até um livro sobre isso, né? E tal. Vamos começar a falar, antes da gente falar de outros temas e tal, né? A gente está... mediatização tem a ver com essa maquinação do homem, com produzir pequenas máquinas que entram, às vezes, na nossa corrente sanguínea, trocar... Daqui a pouco já vai ter gente que vai querer trocar o braço pela prótese, porque funciona melhor. São comodidades também, né? Não sei. O que vocês acham? São soluções que chegam, né, agora para nós, ou já tinha antes, mas agora está mais em discussão, né? A professora Santaella tem uma pesquisa incrível sobre a questão da inteligência artificial. Ela é uma pesquisa atual, inclusive dela. Eu tive com ela num congresso recente e ela fala disso, né? Então, eu não li esse livro que você citou, mas é uma pesquisa bem interessante e é um assunto que precisa ser falado agora, né? Tem coisas que já foram bem discutidas e debatidas. Por exemplo, quando a gente estava falando no passado, minutos atrás sobre reconhecimento facial, mas o reconhecimento facial, ele é, na minha opinião, ele é mais um recurso do que a tecnologia oferece para diversas questões positivas de segurança e para os outros usos que não tão nobres, né? Então, por exemplo, mas poxa, como assim você vai... as pessoas vão ter sua face, vão ler tudo, mas hoje eu acho que já acontece isso, né? Então, se eu puder contar um caso que eu já contei para os meus amigos e eu não consegui entender a razão disso, sempre que viajo aos Estados Unidos, sempre, eu sou parada, eu sou revistada, eu sou chamada numa salinha, estando no aeroporto de São Paulo ou lá, voltando ou entrando no país.
E eu cheguei a perguntar, será que é por conta das outras viagens que eu fiz para outros países que, né? Mas ou é o meu comportamento, ou o meu jeito, minha face, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso, mas eu fui pesquisar por que que isso acontecia. E aí eu caí numa página de um site que eu vi que nos aeroportos norte-americanos, eles têm pessoas que observam o nosso comportamento. Se você cruza a perna, se você senta assim, se você está nervoso, o seu rosto, isso e aquilo. Então, para ver se você é uma pessoa suspeita ou não. Talvez eu tenha caído em alguma lista, mas sempre acontece comigo. É impressionante, de tirar roupa, de tirar sapato, na salinha de afafar meu casaco, sempre. Se eu prendo o cabelo, se eu solto o cabelo, já fiz teste, né? Quando prendo o cabelo, como solto o cabelo. Então, essa questão do reconhecimento facial e aí caminhando aí para essa discussão da inteligência artificial, né? Então, não serão mais humanos que farão esse tipo de... Acho que já não é, né? Humanos que fazem esse tipo de análise. É agora uma inteligência artificial que decide o que acontece, né? Pelo menos nos aeroportos deve ser assim, penso, né? O que eu pergunto é o quanto essa inteligência artificial ela já está plenamente implantada? Acredito que não. O que a gente vê, por exemplo, nos filmes, não é a realidade. A inteligência artificial da realidade, ela ainda precisa avançar um pouco mais, não é isso? Eu acho que quando você tem uma Alexa, né? Já é considerada, né, uma inteligência artificial. Alexa, né? Conhece o aparelho que você faz consultas, ela está na sua casa, ela interage, ela conhece tudo o que acontece na sua casa. Tem não só Alexa, tem outros também, tantos, né? E aí você fica apaixonado pela Alexa, mas na verdade você está também, novamente, passando gratuitamente informações sobre a sua casa, a sua lembrar vida. Aquele filme norte-americano que tem o Joaquin Phoenix, que ele se relaciona com um robô. Com o robô, do celular dele, né? Uma sociedade futura, a gente vai viver aquele momento, será? Pode ser que sim, né? Tá, mas continua falando, você estava falando sobre inteligência artificial, né? Então, eu penso que já começou com isso. Eu não tenho tanto conhecimento sobre inteligência artificial, mas algumas coisas já são consideradas inteligência artificial. Quando, por exemplo, você compra um carro e aquele carro fala com você e ele fala, olha, hoje é o dia do seu rodízio, você está na zona, como é que você fala? Aquele circuito expandido, que é proibido... Você está na área de rodízio. Na área de rodízio, e o rodízio vai começar daqui 20 minutos. Verifique se você estará rodando, né, a partir de 20 minutos. A multa de tanto e tantos pontos na carteira. O carro fala com você. É uma inteligência artificial. O Waze faz isso também. O Waze faz isso também. Mas, por exemplo, quando você está dirigindo e tem um sensor aqui no painel e ele verifica se você está sonado e te faz algumas coisas, ou toca um som, ou liga um ar mais gelado para você acordar. Por exemplo, não precisa ir muito longe. A Chevrolet tem isso hoje, num dos carros deles, né? Você aperta um botão e pode informar alguém que está sendo seguido e chegam as viaturas atrás de você. Ou ele te informa que você está na área de rodízio. Ou que os computadores de bordo de carros acho que já são considerados ou não. Se Sim. O pneu X ou Y está mais baixo que o outro, né? Então, acho que a nossa vida, cada vez mais, isso vai entrando na nossa vida cotidiana e sempre nessa questão de, puxa, que legal, isso é um serviço, isso é uma comodidade, isso é uma facilidade. Agora, a professora está dizendo que a gente, quer dizer, a partir do momento que a gente está falando disso no primeiro bloco, a partir do momento que a gente está sendo monitorado, a gente perde, entre aspas, uma certa liberdade. Como é que é essa mudança da sociedade não mediatizada para a sociedade mediatizada? Eu queria que você falasse também dessa ausência de mediatização. É possível hoje você viver nesse cenário assim, sem estar conectado à internet, sem estar conectado a um dispositivo móvel que vai dizer onde você está, o que você está fazendo? Como é que é essa vida hoje, assim,
dentro desse universo que a gente está. Deixa eu só fazer um complemento antes de Claro, responder com relação à inteligência artificial. Você tinha, na sua abordagem, falado, ela não está tão desenvolvida ainda, né? A gente precisa entender o que é o nosso conceito de inteligência artificial hoje, que é muito diferente do conceito dos anos 70, dos anos 80, que era uma coisa muito parecida com aquele do Odisseia, né? 2001, Odisseia no espaço, de um robô que vai controlar tudo, né? A nossa é diferente. Existe o mecanismo de inteligência artificial que a gente tem, né, a tecnologia por trás disso, ela chama-se machine learning, ou máquina em aprendizado. E é uma máquina que ela aprende a partir dos nossos dados. Não somos nós que ensinamos ela. Então, hoje, ela é muito mais artificial do que necessariamente inteligência. E a gente, se você perceber, a gente está sempre esbarrando na discussão sobre o controle, sobre a manipulação, porque esses mecanismos, essas estruturas e essas inteligências, elas são feitas a partir dos nossos fomentos para gerar os nossos confortos. Então, por isso que, de alguma forma, a gente está sempre falando sobre essa questão da manipulação. Elas estão aprendendo com a gente. O problema é como é que ela aprende. Em 2016, em plena eleição estadunidense, né, nos Estados Unidos, a Microsoft criou uma inteligência artificial que ela não durou menos de 24 horas. Ela ficou menos de 24 horas. Se você jogar no Google, né, qualquer pessoa que jogar no Google, tweets, vai encontrar todos os prints. O que eles fizeram? Eles criaram um perfil no Twitter. Esse perfil ia ser comandado por uma inteligência artificial, que na realidade são algoritmos. O que a gente está falando de inteligência artificial hoje são basicamente, resume-se, algoritmos. E o que esse algoritmo ele faria? A Microsoft queria conversar com os novos consumidores, com os jovens. Queria dialogar com esses jovens. O jeito de se dialogar com esses jovens é saber o que interessa a eles. Essa inteligência artificial ia monitorar todas as conversas. A partir desse monitoramento dessas conversas, ia conversar sobre os assuntos que eles conversam. E ela ia se inserir nisso. A partir do momento que ela se insere, depois ela começa a manipular. O grande problema é que em menos de 24 horas, a TAI ela já estava com discurso de ódio, discurso racista, discurso antissemita. Ou seja, ela reproduziu discursos que estavam ali na rede. Ela aprendeu. Exatamente, porque ela é um papagaio, é machine learning, ela está aprendendo com a gente. Ou seja, se eu ensino ela a fazer coisa errada, a ter discurso de ódio, ela também vai fazer isso. Mas acredito que ela pegou ali um pouco a média do que está ali na net, né? Sim. Online. Num outro ponto, né, chega assim, a gente está falando muito da questão da mediatização e como é que a gente depende disso. O ponto interessante é como é que a gente hoje vive sem a mediatização, né? Sem essa exposição exagerada, porque essa exposição exagerada fomenta os dados, fomenta a informação, fomenta a notícia, etc. E tal. Me vem à cabeça duas situações interessantes. A primeira é que os grandes responsáveis pelas altas tecnologias, que estão lá no Vale do Silício, os seus filhos não usam tecnologia. Eu vi essa história, Bill Gates. Eles não usam celular, eles não usam... Eles sabem exatamente os efeitos. Exatamente. E já existe um movimento, ainda muito pequeno, mas existe, de pais criando seus filhos sem o acesso exagerado a essas tecnologias e sem o acesso a produzir conteúdo, a produzir, né, a mediatizar informação. Porque a gente vai chegar nesse processo de mediatização e de como é que a gente fomenta isso a questões extremamente complexas, como pedofilia, assédios e etc. e tal. Mas existe um movimento crescente. O grande problema é que a gente está numa magnitude que a gente não sabe mais lidar com isso. Um caso recente que eu achei muito interessante foi o lançamento da nova turnê da Madonna, né? A cantora norte-americana, ela está fazendo uma turnê em teatros, né? Em teatros. Uma das características desse show é que ninguém pode usar o celular. E assim, você entrega o celular, ele é colocado dentro de uma bolsinha lacrada. Então não é um celular que você vai deixar desligado que alguém eventualmente pode burlar isso. Ele vai ser lacrado, né? A partir do momento que isso acontece,
Imagina, as pessoas não podem mais fotografar, as pessoas não podem filmar. Esse espetáculo demorou mais ou menos 24 horas para começar a vir as primeiras notícias, as primeiras coberturas sobre como é que ele era. A partir dos jornalistas, a partir Não foi imediato igual é hoje. Exatamente, porque se ele tivesse acontecendo como acontece num show comum... Onde as pessoas não veem o show, elas ligam o celular e ficam lá vendo, elas não vivem aquela experiência. Exato, né? E dos pedidos, né, que a cantora solicitou às pessoas, e depois ela reclamou, porque teve muita reclamação, mas por que eu não posso usar o celular? É o direito meu. É direito meu, porque eu estou comprando o ingresso. E eu sou cidadão. E eu tenho que usar. E ela falou, não. O meu show, esse show, é para você ver com os olhos, não é para você ver com uma lente. Né? E é muito interessante isso, porque a gente vê as coisas a partir de uma lente. E quando a gente vê as coisas a partir de uma lente, todo o nosso processo de memória está dentro de um chip. Está transferido. Está transferido para um chip. Que não é aquele chip que você falou, né, ainda, que está aqui dentro do meu corpo, mas ele está dentro de um dispositivo. Tem gente já colocando o chip, optando, né, para colocar o chip debaixo da pele. E você imagina, para eu acessar essas memórias, eu vou ter que acessar essa estrutura. Agora, se eu tenho um movimento contrário a essa mediatização, eu posso, de alguma forma, pensar que nós estamos chegando a um equilíbrio. Eu sempre paro para refletir que toda nova tecnologia, ela cresce muito rápido, as pessoas se deslumbram com ela, mas chega um momento que ela vai criar um certo momento de estagnação e começa a haver um controle mais racional sobre até onde eu faço, até onde eu não faço. É claro que a gente tem um período aí de uma geração inteira que ficou à mercê disso, né, dependente disso, simplesmente inclusive. Aceitou isso. Exato. Sem uma atitude responsiva ali a essa tecnologia. Exato. Né? Mas a gente já tem uma geração que já começa a ter critérios. Até onde eu vou com ela e até onde eu não vou com ela. Você acha que isso já está acontecendo? Já está começando? Vocês acham que isso já está acontecendo? Timidamente, sim. E que isso vai se acentuar nos próximos anos, professor? Capaz. Eu acredito nisso, sim. Você vê pequenos movimentos, né? Uns jovens, na verdade, né? Também. O próprio Instagram, ele está... Tirando os likes? Acho que ele está bloqueando contas de pessoas com menos de 13 anos. Não foi isso que saiu uma matéria agora? Então, é um cuidado já também sobre essa questão da pedofilia de zelar pelo conteúdo produzido por jovens, tão jovens, né? Porque a gente viciou tanto nessa questão da mediatização, existem perfis de fetos. Olha que, nem nasceu que ainda. nível que nós estamos, né? O acompanhamento de uma gestação a partir de uma mídia social que todo mundo está vendo, e que não se tinha isso, mas quais são as implicações? Né, ou de uma processo? lua de mel, né? Ou de uma lua de mel. Você viu a lua de mel? Foi totalmente mediatizada. A lua de mel é um momento tão particular, né? Tão privado, né? Tem várias, né? E aí tudo que a pessoa faz, ela tem um celular na mão e ela está em lua de mel, parece que a vida... Não vive. Não, a lua de mel não acontece, ela acontece para o outro, né? Para com o outro, não é para nós. A nossa experiência é uma experiência diferenciada agora. Eu queria voltar a uma questão que a professora falou, que é do Instagram, por exemplo, né? Dessas empresas e tal, estarem controlando ali e tal. Será que essa tentativa de manipulação, eles não estão antevendo um movimento futuro, que é esse começo dessa crítica aí, à mediatização da sociedade? E a partir disso, eles estão antecipando posturas para que esse controle continue? Acho que o controle vai ser cada vez mais fortalecido, na verdade. Né? Então, aí a gente teria que entrar em outros autores, mas o controle... ele, na minha opinião, eu acho que ele vai ser fortalecido. Essa questão da... Mesmo com essa crítica que a gente começa a ter. Eu acho que sim, sim. Porque é informação e é dado. E aí, quando você tem isso e sabe trabalhar com isso, e tem ferramentas e investimento, né, poder de investimento, você controla mais. Controla a vida das pessoas. Né, até onde elas podem ir, elas podem fazer, deixar de fazer. Né? Então, por exemplo, teve um caso de um rapaz que passou 2 anos
planejando uma mudança para um outro país. Então passou planejando financeiramente, mudando a sua vida e tal. E ele é músico. Então, quando ele efetivamente conseguiu ir, ele chegou no aeroporto e por conta de um tweet dele, ele foi deportado imediatamente do aeroporto. Que tweet era esse? Porque ele tinha feito um tweet que ele ia fazer uma festa de chegada e aí ia chamar bastante gente, mulheres, aí eles interpretaram lá que era prostituição e, enfim, que não era uma coisa legal para o país e eles não queriam que tivesse uma pessoa lá promovendo esse tipo de ação. Na verdade nem era, mas assim, foi uma interpretação de um tweet. Então, parte de uma vida, projetos, né, caíram por terra por conta de mediatização, por conta de exposição, por conta de postagens do que você está fazendo ou deixando de fazer, né? Então, eu acho que esse controle ele vai ser fortalecido e eu acho que uma coisa que a gente nem abordou e eu acho que é importante é essa questão da privacidade, né? Já que a gente está falando de dados e a gente já fala que não existe mais privacidade. Não existe mais privacidade. Não existe mais, mas e eu percebo que as pessoas também não estão muito preocupadas que não existe mais. Tudo bem, não vejo problema em fornecer os dados, mas o questionamento, a provocação que a gente faz aqui não é se há privacidade ou não, é o que estão fazendo com os nossos dados, quais dados. Então a gente teve um congresso que a gente participou, na PUC mesmo, e chamaram um palestrante e ele é canadense, agora não vou lembrar o nome, mas ele conseguiu um processo judicial ganhar, né, no país sobre a operadora de celular dele que tinha os dados dele. Então ela fez ele fornecer todos os dados que tinha sobre ele. E aí ele percebeu, ele mapeou e ele viu que Isso assim... foi tema de pesquisa dele? Também não? Não, ele foi convidado para contar o caso, né, mas que ele o conseguiu. Mapeamento dos dados dele virou pesquisa desse pesquisador. Porque ele viu até a localidade, mesmo que ele não estivesse fazendo uma ligação, tinha dados de tudo que ele fazia, onde ele estava com o celular. Porque a gente fala assim, tudo bem, não está chipado, mas está acoplado a nós, né? Está acoplado o celular aqui. Então sabia tudo, onde ele tinha ido, onde não tinha. Mesmo com o celular, que ele não estava fazendo uma ligação, em teoria deveria ter os dados de uma ligação, de um uso de internet, mas não do que ele está fazendo, né? Uma outra questão que eu queria abordar com vocês, daqui a pouco a gente está quase no fim do programa, mas ainda tem um tempinho, falar um pouco de, por exemplo, notícias, né? A gente está lá no site lá de um jornal, da TV ou mesmo da rádio, e aí você tem lá, hoje a gente olha a notícia e olha os comentários depois, né? E uma coisa que me preocupa é que nesses comentários existe em muitos locais, boa parte dos comentários são feitos por robôs. Sim. Né? E esses robôs estão influenciando outras pessoas a ter aquele mesmo tipo de comentário. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que vocês veem esse outro tipo de manipulação? Bem, esses robôs, né, parte do princípio aquilo que a gente já tinha discutido anteriormente sobre as fake news, né? Ou seja, eu vou acreditar num discurso que é próximo ao meu. Então, normalmente, o que esses robôs eles vão criar são gatilhos. Gatilhos para atrair pessoas que têm aquele mesmo discurso. Então, eles são o primeiro a dizer que vai atrair vários que concordam com aquilo e que fomentam aquilo. É claro que é muito fácil, né, a gente perceber quando é um robô, né, quando é um perfil... cheio de números ali? Cheio de números. Quando você acessa, por exemplo, o Facebook, você percebe que ele não tem amigos, ele não tem postagens, né? Mas ele é feito a partir de um discurso que já existe. Na realidade, ele é um gatilho para isso, né? Agora, a questão é que me preocupa quando a gente vê essa questão, é que a gente está olhando para uma sociedade que ela está... hoje a gente fala em polaridades, né? De um lado A e um lado B. A gente está nesse momento, não sei se... Enfim. E, assim, mas a gente tá criando algumas trincheiras sociais
que não abre a perspectiva do diálogo, não abre a perspectiva do debate. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas você não é meu inimigo por você ter uma opinião diferente da minha. Exato, não é? exato. Mas agora, esses robôs, eles vão fomentar um discurso que é um discurso sem diálogo. Né? É um discurso duro, é um discurso de embate, não de debate. E vai ter uma série de pessoas que são próximas a isso e vão fomentar. Se a gente for parar para perceber nos comentários, há sempre um que starta e todos os outros vão naquela magnitude, concordando ou ampliando aquela discussão. Né? Mas isso existe a partir de uma ideia de que esse robô já sabe como é que ele vai startar. E o que eu acho interessante nisso é que às vezes você pega uma notícia que ela não tem nada a ver, por exemplo, com política, está tratando de alguma outra coisa qualquer, sempre e esse vai atrelar isso a uma questão política. Porque assim, quando a gente vai falar dos robôs e a gente vai falar das fake news, especialmente aqui no Brasil, parece que o foco central sempre vai ser a política. Né? A gente sempre vai esbarrar nisso. Nesse momento, a nossa história está rolando isso. Sim. E se a gente for parar para pensar o que nós somos hoje, como é que esses robôs agem, é muito pior, porque assim, é uma questão política de eleição. Todos esses robôs hoje, eles já projetam a eleição de 2022, alguns de 2026. Então a gente está esquecendo de discutir o hoje já para pensar no amanhã e deixa o hoje acontecer. Eu acho que isso é muito perigoso. E tem muita gente acreditando nisso e caindo nisso. Né? Volta na manipulação. Volta na manipulação. Por isso que eu falo que é um ciclo, né? Que é muito complicado. E esse ciclo vai até quando? Tentando fazer futurologia. O próprio Google faz isso com a gente, né? Por exemplo, ele direciona as suas buscas. Né? E se você quiser ver coisas que você nunca viu, você tem que dar uma escapada, né? Eu notei isso um pouco quando eu morei fora, uma época, e que as minhas buscas lá fora, o resultado era completamente, ou em grande parte, diferente do que eu acessava aqui no Brasil. Que você tinha um conteúdo voltado para lá e um para cá. Sim. Né? Então, assim, mas como, né? Ele coloca em clusters, né? Você gosta faz mais buscas sobre isso, você fica nessa caixinha. Aí para você sair, você tem que fazer o que você fez, ou outras atitudes, né? Buscar outras coisas. Pois é, falando de atitudes, né? Como que a gente vai reagir? A gente está falando disso, a gente está falando de manipulação. Como que a gente reage a esse momento que a gente está vivendo hoje em dia? Como que a gente pode construir um mundo melhor, escapar um pouco desse controle e criar iniciativas e propostas para uma sociedade melhor e menos manipulada? Porque a gente entrou nisso como se fosse a gente entrou como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? E hoje a gente está imerso nesse universo aí, a gente está controlado, né, por máquinas. Como que a gente propõe uma sociedade Não vejo como. melhor no futuro? Eu sou um pouco otimista, eu preciso ser um pouco otimista em si, mas a gente também precisa entender o que é o Brasil. Né? Diferentemente de alguns outros países que têm situações um pouco melhores sobre isso. Quando a gente pensa o Brasil, a gente tem que levar em consideração toda uma sociedade que ela não foi criada, não foi adaptada para questionar. Ela foi adaptada para consumir calada. Né? E alguns elementos sociais, seja isso a igreja, seja isso a política, são os elementos que dominam isso. Se a gente olhar para toda essa questão das fake news, dos robôs, do WhatsApp, etc. e tal, está passando por uma dominação política, mas está passando por uma dominação religiosa. O que me chama a atenção são dois pontos, eu acho que é importante. Primeiro, esse movimento que ainda é tímido, de pessoas que já... Mas são pessoas... Esse movimento não nasce com quaisquer pessoas. São pessoas que tiveram acesso à educação, são pessoas que tiveram acesso à reflexão, são pessoas que conseguem olhar para o entorno. Né? Então, a gente passa pela questão da educação sempre para entender como é que a gente se livra disso. Mas, sobretudo, qual que é o papel da mídia
né? Qual que é o papel da imprensa? Qual que é o papel do jornalismo? Qual que é o papel da publicidade? Algumas marcas estão trabalhando em cima disso. O jornalismo tem sofrido com isso, mas tem trabalhado num tensionamento de chamar a atenção da sociedade para separar o que é verdade, o que é mentira, até que ponto ele pode ser manipulado, até que ponto ele não pode. Eu acredito que hoje a gente ainda está muito imerso nisso. É muito difícil da gente escapar disso nos próximos, talvez, uns 5, 6 anos. Mas esse movimento ainda tímido que existe, me parece ser uma luz no fim do túnel. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente dose um pouco menos. Um indicador disso é o próprio Facebook. Porque o Facebook ele vem passando por uma crise mundial, inclusive aqui no Brasil. É o seguinte, ele é a mídia com o maior número de usuários. Só que esses usuários estão saindo, estão indo embora do Facebook. Igual aconteceu com o Orkut, né? Exato. Mas diferentemente do Orkut, eles saem para o Facebook, eles migram de uma para outra, né? Agora começa a existir um movimento um pouco diferente desse. Boa parte está migrando para o WhatsApp, ficando ali dentro de que aparentemente ele é mais privado, né? Mas há um movimento de pessoas juventudes largando as mídias sociais. Não querem mais. Nos Estados Unidos isso já tem uma certa força. Porque eles não querem mais mediatizar. Eles não querem estar obrigados ao tempo todo fazer uma live. E a nossa vida não é uma live, né? Então já tem se tem essa geração, se tem esse movimento, me dá um pouco ainda de conforto, um pouco de esperança. Então é dizer para o pessoal que está em casa que a nossa vida não é esse aparelhinho que nos rege hoje, chamado smartphone, né? Gente, vamos acompanhar agora como que vai acontecer aí nos próximos anos. A gente vai estar por aí nessas próximas décadas, né? Espero estar por aí nessas próximas décadas, vocês também. Né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros conteúdos no nosso canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!